Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 48, e o versículo de número 9. Assim está escrito: Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Estas foram palavras do profeta Isaías, dirigindo-se ao povo de Israel, povo este que, como já é do nosso conhecimento, um povo que foi escolhido por Deus, ricamente abençoado, próspero, vitorioso, um povo referencial diante das outras nações, mas que por não atentar para as orientações de Deus, eles começaram a olhar para as nações vizinhas, observar algumas atitudes daquelas nações e desejar proceder de igual forma. E eles começaram então a perder aquele fervor, aquele intento, aquela ligação, aquela identificação que eles tinham com Deus verdadeiro, e por conta disso eles passaram a enfrentar derrotas, e isso era ruim, porque Israel era chamado o povo de Deus. Como que pode o povo de Deus, com quem Deus peleja por eles, sofrer derrota? Era praticamente uma coisa inadmissível. Se é um povo de Deus, escolhido por Deus, eu disse, é o meu povo, é a menina dos meus olhos. Lá está o meu poder, a minha presença, a minha glória se manifesta no meio daquele povo. E agora, vamos tomar conhecimento de que este povo está sendo derrotado, devorado por inimigos cruéis? Como pode acontecer isto? Simplesmente por uma questão. O povo de Deus, ele deve fazer por onde permanecer sendo povo de Deus. No comportamento, nas atitudes, nos negócios, na vivência, em tudo que fizer, eles nunca deverão esquecer-se de que eles têm uma aliança com Deus. Deus os chamou, os escolheu, os separou, os consagrou, e disse, este é o meu povo. Peleja e luta por este povo. Quantas batalhas, quantas guerras este povo enfrentou, que a olhos humanos eles seriam varridos da face da terra pelos seus inimigos, que eram fisicamente mais fortes e mais poderosos do que eles. No entanto, eles se saíram vencedores. E os seus inimigos, embora numerosos e bem preparados, ficaram caídos pelo meio do caminho. Por que isto? Porque Deus pelejou por este povo. E chegou o tempo que este povo começou a esquecer as bênçãos de Deus, os livramentos, as vitórias, e começaram a viver somente do passado, as coisas que aconteceram no passado. Não importa como a gente anda, não importa como a gente, como seja o nosso procedimento, nós somos povo de Deus e está tudo certo. Na hora Deus vai vir nos livrar, porque nós somos povo dele. Este pensamento que dominou Israel por um bom tempo, e que eles, através de duros castigos permitidos por Deus, sendo eles julgados por inimigos ferozes, por uma permissão de Deus para dar a eles uma lição, uma correção, finalmente parece que eles aprenderam a lição e deixaram então para trás a idolatria que eles haviam associado à sua vida, o seguir a deuses estranhos, e passaram então a seguir ao Senhor, abrir mão da idolatria. Mas aqui, através do profeta Isaías, o Senhor está dizendo o seguinte, olha, por amor do meu nome, retardarei a minha ira. O proceder, as atitudes, a maneira como eles se comportam, como eles agem, como é a vida comum deles, o Senhor disse que era suficiente
para que Deus derramasse sobre eles a sua ira. O próprio profeta diz, num dos capítulos dele aqui, que o Senhor Deus é um Deus que se ira todos os dias. O que é irar-se? Irar-se é desobedecer uma orientação, no sentido físico e humano, é tirar a pessoa do sério. É ficar provocando a pessoa até que ela saia do sério e tome atitudes, como que se dizem, impensadas. Mas de impensadas não tem nada. É quando aflora a ira da pessoa, o desejo de fazer com que aquele mal recebido não seja estabelecido, mas seja devolvido com mais força, ou seja, dá o troco, na linguagem popular. Dá o troco à pessoa, isto é a ira. A própria palavra de Deus diz que para não dar lugar à ira. Porque quando a pessoa dá lugar à ira, ele vai entrar num estado vingativo muito ruim. E depois que passar aquele tempo, ele vai se arrepender das atitudes que tomou quando daquele momento de ira. Mas aqui o Senhor está dizendo que a única coisa que pode frear a ira de Deus sobre aquele povo chamado seu povo foi o seu amor. O amor de Deus, o amor dele, pelo nome dele, que é invocado naquele povo, que é um povo que traz consigo o nome de Deus. Então ele diz, por amor do meu nome, eu retardarei a ira. Ela poderia ser descida agora, imediatamente, mas por amor do meu nome, eu vou retardar, eu vou segurar. A palavra de Deus diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas aqui era um povo chamado povo de Deus. Deus se conteve para com eles. A ira de Deus, ela é atraída quando há uma desobediência, uma rebeldia, um pecado, uma transgressão. Nesses casos, aqueles que servem a Deus e que entram por este caminho errado, eles estão atraindo para si a ira de Deus. Mas Deus, ao invés de exercer imediatamente a sua ira, que ele poderia fazer isso de uma vez para todas, estas pessoas, de uma vez por todas, estas pessoas que o tornaram um Deus irado. Ah, mas por que Deus está irado comigo? Porque alguma coisa foi feita, foi praticada, que atraiu a ira de Deus. Agora, por que Deus não lança a ira? Porque ele é um Deus de amor e no amor ele exerce misericórdia, ele exerce longanimidade, ele exerce graça, em função deste grande amor de Deus. O amor de Deus é profundo. Nós não conseguimos avaliar a grandeza, a profundidade do amor de Deus. Em outro texto, eles com cordas de amor eu te atraí. Então veja como o amor de Deus é algo tão glorioso, que em função do amor de Deus pelo seu nome, que ele colocou naquele povo, neles estará o meu nome. Então ele disse, por amor do meu nome, retardarei a minha ira. Quando Pedro escreveu, ele disse, Deus não quer que os homens sejam lançados à destruição, mas em que eles arrependam-se e venham ao conhecimento da verdade. Por que Deus retarda a ira? Para entrar o tempo da misericórdia. E quando entra o tempo da misericórdia de Deus, é o tempo em que o amor de Deus pode trabalhar no coração daquela pessoa, levando-a a reconsiderar aquele caminho ruim em que ela estava e que ela possa, então, reconsiderar e suplicar diante de Deus o perdão pelo seu arrependimento e esperar de Deus graça e misericórdia. Então, nós encontramos que o Senhor Deus, ele usa da longanimidade para que as pessoas não se percam,
mas que venham ao conhecimento da verdade. Então aqui, quando diz que por amor do meu nome retardarei a minha ira, é porque o propósito de Deus não é destruir. O propósito de Deus para com a humanidade que ele criou à sua imagem e semelhança não é lançar juízo e castigo sobre eles a fim de destruí-los e tirá-los para sempre da sua presença, mas é trazê-los para perto de si. E quando ocorre alguma situação contrária à vontade de Deus, então o que acontece? A ira de Deus se acende. Acendeu a ira de Deus, mas o amor de Deus, que é muito mais forte e poderoso, e está antes da ira, este amor se mostra suficiente para Deus reter por um pouco de tempo a sua ira, para que entre o amor e realize as ações segundo a sua vontade. Pelo amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, o louvor que é devido a Deus, o louvor que eu, você, cada um de nós devemos a Deus, porque Deus disse que criou a humanidade para o louvor da sua glória. Enquanto nós não estamos trazendo o devido louvor ao Senhor, nós estamos agindo de maneira contrária ao propósito para o qual fomos criados. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, quando nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor, então nós entendemos que este deve ser o nosso procedimento, deve ser a nossa conduta diária, procurar sempre trazer louvor ao nome do Senhor. Mas aqui ele disse, vou retardar, por amor do meu nome, eu retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, eu me conterei contigo, para que te não venha a cortar. O que é cortar? Cortar é sentenciar, é tirar do lugar, é desaparecer, é lançar a fornalha, é virar cinza. Deus não tem este propósito. Não é este o prazer do coração de Deus, nem para com o seu povo de Israel, nem para com o seu povo da nova aliança, que são chamados e redimidos através do Senhor Jesus Cristo, que fomos constituídos como povo de Deus e ovelhas do seu pasto. Como Pedro escreveu na sua epístola, está aqui na primeira epístola, no capítulo 2, o versículo 9 diz assim, 9 e 10, olha. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nos chamou das trevas para a maravilhosa luz? Foi Jesus, cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Vós que em outro tempo não éreis povo, era gentio, era estranho, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus abençoe, filho do rei. Então, observe uma coisa interessante. Quem antes não era buscado, foi achado pelo Senhor. E agora, no lugar daqueles que eram chamados o povo de Deus, com a marca de Deus, com a promessa de Deus, com a presença de Deus, com os milagres de Deus, não cumpriram com o que Deus esperava deles, Deus voltou-se para um povo estranho, um povo que não lhe conhecia, um povo que não lhe dava louvor. Mas este povo foi agregado pelo Senhor e este povo, então, passou a servir ao Senhor. E no meio deste povo, estou eu, está você, estamos cada um de nós que fomos alcançados pelo Senhor. Olha o que ele diz no livro do profeta Isaías, o capítulo 65, versículo 1, diz assim, versículo 1 e 2. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que me não buscavam.
a um povo que se não chamava do meu nome, olha aqui, aquele outro era chamado pelo meu nome, disse o Senhor. Este agora é um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando jardins, queimando incenso sobre tijolos. Então, observe, um povo estranho passou agora a buscar ao Senhor. E o Senhor disse, eu fui achado, um povo que me procurou. Este povo que li aqui no capítulo 48 de Isaías, o verso 9, era o povo por onde a glória de Deus se manifestava. A revelação de Deus era por intermédio deste povo. Mas este povo entrou num caminho sem volta, de desobediência, de rebeldia, que Deus então irava-se com este povo. Só não destruiu, só não limpou este povo da terra, Deus tinha poder de fazer isso, e tem, porque ele não perdeu esse poder, porque ele diz, por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Então aqui está claro, se não houvesse a manifestação deste grande amor de Deus, amor que ele preza por conta do seu nome e do louvor que lhe é devido, ele já teria sentenciado estas pessoas. Mas ele não fez por conta deste amor. Veja a seriedade, a grandeza do amor de Deus. Deus de longanimidade. Não tem pessoas que dizem, se fosse eu, já tinha sentenciado. Se fosse eu, já tinha fulminado. Se fosse eu, já tinha destruído. Pois é, se fosse eu, se fosse você. Que às vezes falta em nós amor e misericórdia. Mas como é Deus, e tudo está no controle de Deus, Deus ele se contém. Ele é provocado, mas ele não aceita a provocação. Quer dizer, o povo o deixa irado, mas Deus não lança sobre este povo a ira dele, que é o castigo. E também não apaga sobre a terra o nome deste povo. Deus o mantém lá. Por quê? Por conta do amor que ele tem pelo seu nome, que foi colocado lá, e por amor do seu louvor, ele então disse, eu me conterei. Então veja que benefício glorioso que eu e você temos hoje, em pleno século XXI, em estar servindo a este Deus e saber que ele é um Deus de amor, de misericórdia, longanimidade, é um tempo longo que Deus dá. Nós não sabemos a extensão deste tempo, só quem sabe é Deus. Neste tempo, entra a misericórdia de Deus. A misericórdia, ela vem atraída pelo amor de Deus. Então, o amor de Deus que se manifesta, ele chama a misericórdia, ela vem fazer companhia do amor, e a misericórdia traz consigo a graça. Então, quando há a operação do amor de Deus na nossa vida, a misericórdia de Deus se manifesta para que Deus não dê o pago a nós por aquilo que merecíamos. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Então, na misericórdia, Deus não sentencia aquilo que nós merecemos pelos nossos atos. Por quê? Porque ele está demonstrando o amor. E no amor ele abriu espaço para a misericórdia. E a misericórdia, como ela clama diante de Deus, para que não se execute a sentença contra a nossa vida e os nossos atos, ela traz a graça. E a graça, então, vai trazer para nós aquilo que nós não merecíamos, que é o favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. Então veja, a misericórdia impede
o juízo sobre a nossa vida. Aí vem a graça e traz o livramento, traz a salvação. Porque a própria palavra de Deus diz que a misericórdia triunfa do juízo. Quer dizer, antes que aconteça o juízo, vem a misericórdia. A misericórdia puxa a graça. Então eles fazem um trabalho importante. Se dermos atenção a este tempo da longanimidade de Deus, onde há a atuação do amor, da misericórdia e da graça de Deus, nós seremos livres do juízo. Porque vamos estar caminhando na presença de Deus. Porém, se nós rejeitarmos a misericórdia de Deus, demonstrada pelo seu amor, nós não teremos os benefícios da graça de Deus. E estaremos marcados para um juízo. E a palavra de Deus diz que o juízo será sem misericórdia. Então, o tempo da misericórdia é antes do juízo. Chegou o juízo, acabou o tempo da misericórdia. Então, aí não há misericórdia e não há graça. E não há operação de amor, só vai haver juízo. Juízo é sentenciar a pessoa no ato em que ele esteve por rejeitar o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Agora ele vai enfrentar o juízo. E não tem como escapar. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser o que for. Não escapa das mãos de Deus. Então, o que Deus disse aqui, através do profeta Isaías, para o povo de Israel, é o mesmo que ele está dizendo hoje para mim, para você, para cada um de nós. Ele diz, olha, por amor do meu nome, retardarei a minha ira. Como quem diz, povo meu, do século 21, vocês têm afrouxado a corda, vocês têm rompido com os limites, vocês têm entrado por um caminho estranho, vocês têm misturado as coisas, têm abandonado a santidade, a pureza, a verdade, o temor, têm aborrecido-se da graça e da misericórdia de Deus. Estão vivendo somente como uma capa. Porém, se vocês, em tempo ainda, não se lançarem no arrependimento, reconhecer que foram longe demais do propósito de Deus e voltarem arrependidos por amor do meu nome, da misericórdia e da graça que está disponível e acessível, vocês vão me enfrentar diante de um juízo. Mas para Israel ele disse, por amor do meu nome retardarei a minha ira. O tempo que nós estamos vivendo já é demais, o tempo que Deus tem retardado a sua ira, porque tem entrado a misericórdia e tem entrado a graça, convidados pelo amor de Deus. E por amor do meu louvor me conterei para contigo. Agora, esse retardar a ira e me conter para contigo não é a eternidade. Não. Olha, jamais a minha ira vai descer sobre você. Não. Ele diz, eu estou retardando. Quer dizer, eu estou segurando a ira que vocês já mereciam que eu manifestasse em vocês, mas eu estou segurando, estou retardando para ver o posicionamento de vocês. E por amor do meu louvor, eu estou me contendo. Como que eu estou me segurando. Mas vai chegar um tempo que não vai ter mais como retardar e nem conter para com vocês o juízo. Se vocês não se arrependerem, se vocês não entrarem pelo caminho, se vocês não voltarem a trilhar pelo caminho antigo, o caminho direito, o caminho da salvação, o caminho da purificação, o caminho da santificação, o caminho da sinceridade, o caminho da verdade. Então, é o que Deus está dizendo para nós aqui hoje. Nós precisamos, com pressa, nos aproximar de Deus e suplicar dele, pela operação do seu amor, a sua graça e sua misericórdia, para que em alguma coisa na nossa vida que não está bem diante do Senhor, que possamos ser alertados e despertados
pelo Espírito Santo para melhorar os nossos caminhos, melhorar as nossas obras, observar o nosso comportamento, as nossas atitudes, o que estamos vendo, o que estamos ouvindo, o que estamos falando, aonde estamos colocando a mão, aonde estamos colocando os pés e para quem estamos abrindo o nosso coração. É muito sério esta palavra da parte de Deus. Deus abençoe, pastor Robson. Então o Senhor está dizendo, eu retardarei a minha ira. Você é feliz, porque até hoje a ira de Deus não se manifestou ainda sobre mim, nem sobre você. Este é o tempo que Deus está nos dando. Portanto, aproveitemos este tempo e corramos com esperança, com fé, com alegria, com gratidão, para debaixo das mãos potentes e poderosas de Deus. E fiquemos ali, abrigados por Ele, desfrutando do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. E quando chegar o tempo, Ele nos levará para a sua presença. E quem não se endireitar, nem se arrepender e consertar diante do Senhor e continuar vivendo do jeito que está, num oba-oba, numa mistura com o mundo, enfim, na prática de pecados terríveis, com uma capa de cristão, o tempo da misericórdia vai fechar, a graça vai fechar e o juízo vai abrir as portas e você vai entrar pelas portas do juízo e vai receber o que os seus feitos merecerem. Mas que Deus nos dê graça para que possamos abrir o entendimento, abrir o coração e deixar Deus trabalhar na nossa vida para que a gente se aprume no caminho que seja agradável diante do Senhor. Que possamos honrar o nome do Senhor nosso Deus. Que possamos honrar o louvor que é devido ao Senhor nosso Deus. E quando nós entrarmos por este caminho de honrar o nome do Senhor e o seu louvor, o nosso coração se encherá de graça, de alegria, de renovo, de paz, de poder de Deus. É o que nós mais estamos precisando hoje. O Senhor está pronto para estender a misericórdia e a graça dele sobre a nossa vida e fazer de cada um de nós um instrumento nas suas mãos. Você precisa estar na posição de ser um instrumento de Deus. Há muitos que estão à espera de uma palavra de Deus através da sua voz, da sua vida, do seu procedimento. Viva nesta posição. Seja este instrumento que Deus espera contar com ele nestes dias que estamos atravessando. Reflita sobre isto. Se precisar tomar uma decisão drástica para chegar aonde Deus quer, faça-o. Isto será a tua libertação e garantirá a tua salvação diante do Senhor nosso Deus, através de Jesus Cristo, o Salvador. Querendo Deus, amanhã retornaremos.